Então, para você que está chegando, esse aqui é o programa Entre Fatos. E se você estiver escutando algum barulhinho no fundo, alguma coisa, estamos em home office porque a pandemia ainda não acabou. Então vai escutar batuque, às vezes um miado de um gatinho, algumas coisas diferentes. Então é normal, tá bom, pessoal? Esse aqui é o Entre Fatos. Eu sou o Ricardo Alcântara, editor de política aqui do Diário de Curitiba. E hoje vamos falar sobre o que aconteceu no 7 de setembro. E para falar sobre esse assunto, hoje trouxemos um cara especial aqui, Esse jovem cientista político, Gabriel Marcondes, mestrando em ciência política ali na Universidade Federal do Paraná. Ele que é sócio aqui já do Entre Fatos, está aqui para comentar tudo o que aconteceu no dia 7 de setembro e os desdobramentos. Seja muito bem-vindo, Gabriel Marcondes. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Diogo, mais uma vez pelo convite. E sempre que o convite for feito, estarei aqui na companhia de vocês comentando os fatos da semana. Muito bem-vindo, então. E aqui, o sócio, o companheiro de todas as lives, Diogo Tavares, também cientista político, doutorando em ciência política. Seja bem-vindo, Diogo Tavares. Valeu, Ricardo. Olha, eu já fiz aqui, já mostrei pro Gabriel. Essa daqui é a caneca que a gente recebeu da Link Personalizados. É uma empresa que possibilita a quem for acessar os produtos da Link Personalizados esse tipo de brinde, assim, E o brinde ajuda no relacionamento da empresa com o cliente. Então, você que é empresário, você que está acompanhando aqui, Link Personalizado, @Link Personalizados, vai lá, faz orçamento, vê um brindezinho legal para você dar para o seu cliente que você vai, aos poucos, ganhando ele mais, tá bom? E a sua caneca, Gabriel, pode cobrar aqui, Já tá com o Diogo, ele vai mandar para você, tá bom? Mas eu pedi para personalizar um pouco melhor a dele. Qual que vai ser a personalização? Pedir para colocar o Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca. De coqueiro ou não coqueiro? Batendo falta. Batendo falta. Que vocês viram que ele tá num... Pode pôr ele batendo pênalti, aquele que o São Marcos pega e elimina o Corinthians a Libertadores. Bem melhor, gostei da ideia. Já tá tudo na mesa aqui, Tá tudo na mesa, que são tudo palmeirenses esses meninos aqui, Eu falei Marcelinho Carioca de coqueiro porque ele participou de um programa da Globo ali. Cantou bem, hein? Cantou bem. Antes de começar, a Sirlene Araújo comprou um selo aqui e tá apoiando o Diário de Curitiba. Se você quiser fazer também, é só clicar ali, tem uma mensagenzinha e faz uma doação. Ajude a gente a sobreviver a essa pandemia no nosso primeiro ano aqui, A gente sabe que a coisa está difícil, então não se sinta acanhado se não puder contribuir também. Acompanhe a gente que já tá bom, tá bom? Bora começar, galera? Bora! Então, eu quero dizer para vocês, eu fazer uma pergunta básica. Onde vocês estavam, começando pelo Gabriel, no dia 7 de setembro de 2021, Gabriel? Em casa, acompanhando o noticiário, quietinho, né, esperando os passos ao longo do dia do senhor excrementíssimo presidente, né? Confesso que eu fiquei frustrado, esperava mais do 7 de setembro, mas ele rugiu demais, acabou me andando como um gatinho, como bem disse o governador João Dória, né? Eu só fico feliz por não ser apoiador dele, porque se fosse apoiador do Bolsonaro, eu estaria muito frustrado, muito decepcionado com o que sucedeu a partir do dia 7 de setembro. Você ficaria frustrado tão quão aquele caminhoneiro que está no México, Gabriel? Não, porque um caminhoneiro, para conseguir no México, o dinheiro de alguém deve ter tido, né? Se eu tivesse passando por perrengue lá na cidade do México, com um hotel, vixe Maria, estaria bem demais. Eu me preocupo com um caminhoneiro de fato, entendeu? Que foi barrado na rodovia pelos companheiros de profissão, certo? Pelos caminhoneiros que ainda acreditam ou acreditavam, né, que o presidente poderia fazer algo ali fora das quatro linhas, mas um corno covarde como ele não vai fazer nada, entendeu? Ele é bravateiro, entendeu? Eu acho muito triste a gente continuar dando palanque para esse louco, sabe? E se ele não ocupasse a cadeira de presidente da República, ele teria que ser relegado ao ostracismo, entendeu? À irrelevância, porque ele é um ser insignificante, irrelevante,
entendeu? É uma tragédia o que fizeram em 2018, certo? Muita gente na intenção de mudar, na intenção de fazer diferente, no bojo da Lava Jato, no bojo da antipolítica, acabaram elegendo esse ser inominável aí à presidência da República. Né? Mas, né, se tiver país até 22, a gente corrige esse erro de rota que nos foi imposto em 2018. Diogo, primeira análise assim, do Gabriel já foi forte, já chegou com os dois pés ali no peito. Então, eu repito para você mesmo a pergunta: onde você estava no dia 7 de setembro de 2021? Olha, Ricardo, eu estava em casa, assistindo Netflix e acompanhando tudo pelas redes sociais. E como eu moro no centro, eu escuto então o barulho da loucura aqui, da galera descendo para o centro cívico, caminho da Rua 15 e tudo mais. O pessoal passa de carro aqui, passa de a pé, enfim. Então acompanhei um pouco do barulho também dos manifestantes do 7 de setembro, aqui de Curitiba, né? E acompanhei os noticiários, como eu estava ali assistindo uma série, entre uma sériezinha ou outra, acompanhando o noticiário nas redes sociais, né? E o Gabriel já me deixou até sem graça, porque ele já chegou com os dois pés no peito. Exatamente. Do excelentíssimo presidente, né? Mas, enfim, eu sempre trago uma coisa pessoal, assim, em alguns assuntos, até porque eu sou filho de caminhoneiro, sabe? Meu pai motorista de caminhão, então eu sou daquele filho que foi mais criado pela mãe do que pelo pai, porque meu pai passava muito tempo na estrada, né? Mas uma coisa que eu aprendi com meu pai, nesse sentido dos caminhoneiros, é que a classe dos caminhoneiros ela é muito heterogênea e é muito difícil de você uni-la em questões de objetivos políticos e tudo mais, né? Então, se alguém fala pela classe dos caminhoneiros, desconfie, né? Porque é muito heterogênea. E aí, quais caminhoneiros, né, que estavam lá nessa manifestação? Que caminhões estavam lá? Alguns falam que eram os caminhões das empresas, do agronegócio. Meu pai, por exemplo, que era um caminhoneiro autônomo, que suou lá para comprar o seu caminhãozinho, não faz parte desse tipo de classe de gente que com certeza foi paga para levar o caminhão até lá para manifestar em nome do patrão, né? Eu também acompanhei com uma experiência que eu tive na Câmara dos Deputados um projeto que era de muito interesse aos caminhoneiros, o Marco Regulatório dos Transportes de Cargas, e ali eu também pude vivenciar como é muito heterogênea a classe dos caminhoneiros, que para incluir o interesse dos caminhoneiros na pauta, foram muitas reuniões, eram os caminhoneiros, não tinha um representante dos caminhoneiros, uma associação que representava os caminhoneiros. Então é muito triste, inclusive, isso, né? Uma porcentagem de fanáticos ali querer falar pelos caminhoneiros, enfim, pela classe e tudo mais, e por uma pauta nada óbvia, né? Porque não era pelo preço da gasolina, do diesel, do preço do combustível ali, não era pelas condições de trabalho, era pelo fechamento do STF, uma coisa assim que, enfim, não sei se de fato era algo que os caminhoneiros, né, falando novamente, com C maiúsculo, queriam. Mas, enfim, acompanhei pelas redes sociais, as notícias ali e tudo mais, e depois vi como nos dias seguintes, né, no dia teve todo esse furor, Bolsonaro gritou bastante, foi um leão, como disse o João Dória, e hoje a gente acompanha, ontem a gente acompanha, né, as decepções do pessoal que tinha alguma esperança. A gente vê um pouco da irresponsabilidade do Bolsonaro, né, que inflou uma população, como o Gabriel disse, não só aqueles que votaram nele em 2018 tinham um pouco de esperança, mas até o pessoal que está aí acredita nele porque tem esperança que ele é de fato a mudança, né? Sempre tem um pouco dos atrasados nesse sentido, mas tem o pessoal que ainda acredita nele como outsider, alguém de fora que não é da política e que faça diferente. Mas é nesse momento que a gente vê que se havia uma intenção de golpe ou ruptura institucional, alguma coisa, não tinha nenhum plano pós-golpe, porque o que aconteceria então se esse pessoal invadisse o STF, enfim, tirasse os juízes de lá, os ministros de lá, o que seria depois? Não tinha nenhum plano para nada ali, né? Então, a frustração das pessoas é um pouco do resultado da ingenuidade. O que seria? Qual seria o resultado daquilo que o Bolsonaro estava prometendo ali, né? Do que os líderes da manifestação estavam prometendo? É nada, não tinha nenhum objetivo, era pura ruaça.
Isso sim é o tipo de manifestação que é arruaça. Agora, um detalhe assim, que foi pouco comentado é de como a polícia trata de maneira bem diferente os tipos de manifestação. É claro que a polícia não deixou com que, em alguns momentos, os manifestantes se aproximassem do prédio do Ministério das Relações Exteriores, ali que os manifestantes se aproximaram, mas no outro dia os caras foram lá tentar arrombar o Ministério da Saúde e tudo mais, e a polícia tem todo um outro tratamento com esses manifestantes, porque parece que há uma proximidade ideológica entre os interesses desse tipo de manifestante e a polícia militar nos estados. Exatamente. E em que mundo a pauta do brasileiro médio, do povo brasileiro que está passando fome é essa, né? De tirar ministro da STF. A Cirlene Araújo está comentando aqui que estava em Só arrumar Santa aqui um probleminha técnico. Catarina e voltou bem cedinho para evitar o fechamento das rodovias. Meia dúzia de gato pingado tentando o fechamento da rodovia. Em Santa Catarina, né? Que é bastante apoiadora do Bolsonaro. Tava uma movimentação meio fraca. Tá hoje estão tentando fechar rodovias ali em Santa Catarina. Gabriel, agora analisando os discursos de Brasília e de São Paulo, os dois foram meio parecidos. Eu queria que você analisasse da seguinte forma. Ele se repetiu. Bolsonaro se repetiu, Bolsonaro subiu o tom. Qual que é a sua análise sobre isso? O que a gente pode esperar a partir de agora? Já teve uma repercussão, ele já mandou aquela carta que daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre isso. Mas quais serão os próximos passos agora dessa escalada do Bolsonaro nesse ataque à STF, às instituições? Olha, Ricardo, eu consideraria uma escalada, eu discordo de alguns autores que escreveram aí, o golpe iminente, que não sei o quê, que... Olha, nós somos um país, assim, com muitas limitações, somos uma república, uma democracia incipiente, né, em eterno desenvolvimento, não somos consolidados, né, mas até mesmo uma frágil democracia e com as instituições cambaleantes do jeito que estão, é preciso ter alguns atributos mínimos se pretende dar um golpe, certo? E o Bolsonaro não reúne esses atributos, entendeu? O Bolsonaro é um erro de percurso, ele é um ponto fora da curva, ele é medonho, enfim, é triste de ter que estar comentando essas coisas ridículas que ele faz sucessivamente. Eu não acho que é uma escalada, entendeu? Se foi uma escalada no 7 de setembro, ele subiu na torre e falou para os seus, mas e o dia seguinte, entendeu? O dia seguinte ele recorre ao Temer para ligar para Alexandre de Moraes, pedir desculpa, entendeu? Apaziguar as coisas. Assim, ele tem o mesmo comportamento do que tinha como deputado, como presidente do Brasil. Ele não é presidente só dos seus, entendeu? E eu agora, que voltei a trabalhar, voltei a ter contato com o povo, estou tendo contato com pessoas que ajudaram a eleger ele em 2018, achando que ele faria diferente, e a decepção é muito grande, Ricardo. A experiência do Bolsonaro vai ser mais um flagelo na nossa democracia, entendeu? Para que todo mundo é igual, ninguém muda, entendeu? A gente precisa avaliar até que ponto a frustração com o Bolsonaro vai nos levar a uma correção de rota da nossa democracia, ou vai levar a um descrédito maior ainda das nossas instituições, dos nossos políticos, entendeu? Isso a gente vai poder acompanhar durante as próximas eleições. Mas, assim, não tem o que analisar no discurso do Bolsonaro. É bravata, Ricardo. Né? Eu estava lendo um Roda Viva dos anos 90 sobre um sociólogo francês em que ele falou que os anos 90 marcou o fim dos discursos. Entendeu? Acabou, não se tem mais essa aura. Ninguém para mais para ouvir um discurso, certo? E o do Bolsonaro segue por esse caminho, entendeu? É um discurso muito voltado para o seu grupelinho histriônico. Certo? É incrível. Assim, eu não desconsidero, não acho que a manifestação flopou, não acho que essa mobilização, apesar do financiamento, o quantitativo de gente mobilizada não é para se jogar fora, não é para se desconsiderar, entendeu? É para se considerar sim. Vamos ver, vamos comparar com o dia 12, quem vai, quem não vai, para a gente ter uma base. Mas fica muito difícil de avaliar o discurso do presidente quando, na verdade, ele não se sustenta por 24 horas. Né? Vai para o púlpito, fala para os seus, e depois volta com o rabo entre as pernas pedindo ajuda para o Temer para ligar para Alexandre de Moraes. Né? É bravata, é muito truqueiro, entendeu? Para não dizer outra coisa aqui e não ser processado.
E, Diogo, como que você analisa esse discurso? Você vai na mesma linha do Gabriel? E você que é um millennial, Diogo. Flopou? Não sou O milênio. que flopou? O que é flopar? Você joga as perguntas mais difíceis para mim, né? Você pergunta, sei lá, sobre a qualidade da nossa democracia, sobre questões institucionais, você pergunta flopou, não sei, cara. Mas eu entendi que parece que é alguma coisa que falhou, né? Que não foi aquilo que se esperava, né? Mas eu vou na mesma linha do Gabriel, não tem que se analisar nesse discurso, pura bravata, assim, e arregou, né? Você tem um discurso menos milênio, ele arregou, jogou muito alto, jogou muito pesado, assim, e arregou. E eu acho que uma outra coisa que tinha uma análise pré, e tem um pouco de gente que eu chamo, não só eu chamo, numa literatura chama dos profetas da desgraça, né? Tá falando assim, não, tá vendo um golpe iminente, tá vindo um golpe por aí. Uma coisa assim para deixar as pessoas bem tranquilas. Eu já falei aqui que eu acho que em alguns momentos a ciência política também ela é tão difícil também você fazer previsões políticas que o pessoal que fala de signos aí chega até a ser mais sério, né? Consegue prever mais ainda. Porque em qualquer momento alguma coisa pode acontecer e o cenário político mudar. Mas pode ter certeza que as instituições brasileiras, mesmo em formação, como o Gabriel falou, em eterno processo de formação, elas são muito sólidas para aguentar e suporta esse tipo de agressão, né? Eu não acho que teremos um golpe iminente, não acho que teremos que nossa democracia vai ser solapada por um líder como Bolsonaro, e muita gente compra um pouco daquele discurso de um livro que ficou muito famoso, inclusive eu às vezes coloco aqui, mas é porque ele é bonito de capa, mas o seu raciocínio ele não é tão firme assim, que é aquele livro Como as Democracias Morrem, né? Que tem muito viés daquela análise, que é uma ideia de que, primeiro, são autores que não têm uma preferência por outro tipo de sistema de governo, que é o parlamentarismo e não o presidencialismo. Então, eles acham que toda democracia presidencialista está fadada ao fracasso. Mas a gente já viu que, inclusive, na América Latina, mesmo que os países cambaleiem, né, os golpes eles são cada vez menos recorrentes, né? Tem situações muito específicas, participação militarizada muito mais forte, inclusive, que no Brasil. E o último desses casos foi a Venezuela, né? O próprio Brasil, e vamos comparar com a Venezuela, que inclusive o Maduro não pediu o fechamento do STF, ele foi lá, fez um acordo com o STF deles e aumentou o número de juízes na corte para ter o controle da corte, porque ele sabe, se ele precisasse dar um golpe, ele precisava da corte, não fechar a corte. Em 64, quando os militares deram um golpe, a corte brasileira não respondeu, né, como assim, se esperava, né, jogou com os militares. Então, assim, a gente vê, como o Gabriel mesmo comentou, parece que não tinha uma estratégia. Se havia uma ideia de algum tipo de golpe, não tinha nenhuma estratégia após uma invasão, após a quebradeira, o que vão fazer? O que vão fazer do Estado dali para frente quando a gente tomar esse poder via golpe? Então, eu nunca acreditei que fosse golpe e também não acredito que a democracia brasileira é tão frágil assim para não suportar um Bolsonaro que, na verdade, é patético. Ele não tem nada de alguém que consiga, de um estadista autoritário que consiga planejar um golpe, por exemplo. A Sirlene está contando aqui que ela, como uma boa millennial, ela falando que flopou é porque eles esperavam mais pessoas na rua. A palavra flopou ficou em segundo lugar no Twitter como assunto mais comentado dia 7/9. A primeira mais comentada era fora Bolsonaro, hashtag fora Bolsonaro. Rodrigo Bis RBS. Grande Diogo e Gabriel, é um conhecido de vocês, está acompanhando aqui. Conta aí pra gente, ô Rodrigo, o que você estava fazendo no dia, qual foi sua percepção, manda uma pergunta aí pros meninos, faz uma pergunta bem capiciosa para eles que eles gostam. Eles estão se coçando ali sentados, querendo uma pergunta daquelas assim, para poder queimar o cérebro. Hoje a gente está falando aqui sobre os protestos dia 7 de... Eu tô brincando, hein? Não precisa ser tão capciosa, não. Estamos falando aqui sobre os protestos dia 7 de setembro e toda a repercussão. Eles fizeram uma breve análise aqui sobre o discurso do Bolsonaro e teve uma repercussão no outro dia bem
condensada, uma repercussão bem alta, assim. As instituições e os seus representantes responderam. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, disse que descumprir decisões da mais alta corte configura como crime de responsabilidade, que foi um dos pontos que o Bolsonaro falou no discurso dele. O presidente da Câmara dos Deputados, ele deu uma apaziguada, mas também ele defendeu o respeito e a harmonia entre os poderes. Ele meio que passou a mão ali na cabeça do Bolsonaro, de alguma forma, e o presidente do Rodrigo Pacheco também falou, e o discurso dele foi mais ou menos para o sentido de que as instituições estão preocupadas com os problemas reais da sociedade, que é a gasolina, que é o feijão, não é o fuzil, é o feijão, que é a comida, que é o gás de cozinha, e acabou que o Bolsonaro deu aquela regada. Gabriel, analise a regada do Bolsonaro. Faz sentido com essa esticada de corda que ele sempre dá? Já era esperado que ele ia esticar e soltar? É para chamar atenção? É para desviar o foco? O que você analisou dessa esticada de corda e soltada que ele deu, Gabriel? Olha, Ricardo, a gente está acostumado a lidar com tomada de decisão de indivíduos, de agentes racionais, né? E há muita racionalidade nos atos do Bolsonaro. Né? Eu sou adepto daquela corrente de opinião de que tudo é uma cortina de fumaça, de que tudo é uma bravata para manter mobilizado o seu público, entendeu? O seu apoio, que mês a mês, pouco a pouco, vai reduzindo, vai diluindo aquilo que a gente já conversa há muitos meses, né? Muita coisa precisa acontecer e aquele núcleo duro do Bolsonaro precisa corroer aos poucos. Está sendo corroído, né? Agora, sim, é impressionante a condescendência. Eu teria vergonha. A condescendência da Câmara, do Senado e do STF frente ao Bolsonaro. Entendeu? Hoje eu vi um comentarista bolsonarista falar que o recuo do Bolsonaro é uma amostra de amadurecimento. O Bolsonaro não é nenhum adolescente de 15 anos para demonstrar amadurecimento. Né? Arregou, ele parece que ele se lembrou, né? Depois do calor do momento, ele se lembrou que o STF tem um inquérito do fim do mundo das fake news, vai votar sobre o foro do seu filho, né? O sigilo do seu filho, Carlos Bolsonaro, está quebrado. Então, assim, o cerco está muito bem fechado. Eu tenho muitas críticas ao analista político chamado Alberto Carlos Almeida. Mas numa coisa ele está muito certo. A instituição Presidência da República é muito forte. Entendeu? Não é o Bolsonaro que é forte, não é a figura dele, é onde ele está sentado, né? A hora que for tirada a cadeira dele, entendeu? Só Deus sabe o que vai acontecer com esse homem, entendeu? Vai ser feita uma devassa na vida dele, porque tem muita ponta solta, tem muito rabo solto, certo? Então, assim, o presidente da Câmara vai segurar as pontas enquanto puder com relação ao impeachment, né? O presidente do Senado é pré-candidato à presidência da República e tem tentado se passar por um estadista, um equilibrado, mas na verdade é um grande condescendente com os atos do Bolsonaro, sabe? Parece que o Rodrigo Pacheco está assim, está fazendo a egípcia até chegar à eleição, né? Porque os atores políticos sabem que 2022 está aí, não vai ter voto impresso, é urna eletrônica, né? E graças a Deus, apesar de ter um barulhinho no fundo do voto impresso, isso o Lira é muito enfático em dizer que é uma questão superada, não se fala mais nisso. E vamos falar agora da reforma do Código Eleitoral. Ele já votou, aprovou, e é isso que importa. Voto impresso agora é uma cortina de fumaça para as regras, para as alterações do Código Eleitoral que foram aprovadas na Câmara e está em processo aí de alteração, Ricardo. Depois você me manda o arroba do analista político, eu vou colocar arroba, tararã, vou colocar um minuto. Veja no minuto tal, para marcar ele aqui para assistir. Diogo, como que você analisa essa mudança, essa guinada do Bolsonaro, que chegou a deixar alguns apoiadores dele confusos? Houve até um papo de que a mensagem que foi um áudio enviado pelo Bolsonaro seria o Adnet,
que um ministro confirmar que o áudio era do presidente. Como você analisou essa guinada do Bolsonaro um dia depois daquele discurso que, infelizmente, se torna histórico, né? Pois é. O do Adnet, porque pior que depois o Adnet aproveitou e fez um áudio, né? Engraçadíssimo. Quem quiser ver lá no Instagram dele, muito bom, muito bom. Ele fez 2 áudios muito engraçados. Mas, não, de fato, cara, temos que colocar uma coisa na cabeça, né, Ricardo? Desde que o Bolsonaro nunca saiu da eleição. Ele tá na eleição lá desde 2018, ele assumiu o cargo e nunca assumiu o cargo de presidente numa postura de presidente, né? Então, nada mais nos surpreende nesse sentido, porque ele está numa eterna campanha. E aí, eu queria emendar, aproveitando nesse comentário, eu queria emendar aqui a pergunta já que está falando de eterna campanha, do Rodrigo Bis, que ele pergunta ali, tirando essa questão de direita e esquerda, se a gente acredita numa terceira via. Vou já começar a responder aqui falando dessa questão de campanha. Olha, eu não sei o que a gente pode pensar como terceira via, porque terceira via em eleições como a do Brasil até hoje, elas foram muito prejudicadas. Tem gente que acredita que em eleições presidenciais com o segundo turno, a terceira via, chamada terceira via, ela é muito prejudicada. Mas a gente tem exemplos históricos de terceira via, a gente acabou de... Se você pegar algumas eleições recentes aqui da América Latina, o Equador, se você pegar eleições da Colômbia, o próprio Peru, que acabou de acontecer, foram eleições que o primeiro e o segundo lugar foram com 20%, com 15% para o segundo turno. E o terceiro lugar estava ali disputando. Então, essa chamada terceira via. Porque dependendo de como está a sociedade em determinado momento, se ela está polarizada e de que forma ela está polarizada, não é sempre entre o A e o B. A polarização pode ser muito mais, pode ser fragmentada, pode ser em 3 ou 4 candidatos que as pessoas... o que caracteriza a polarização é que ela não abre mão de votar naquele candidato, né? E não só a questão de ter o A e um B, um lado ou o outro. Então, acho que a terceira via vai depender de como o Bolsonaro vai chegar lá nas eleições, né? Parece que eu acho que ele vai chegar muito desgastado. Deu para ver aí que os próprios apoiadores dele estão chateados, dá para acompanhar nas redes sociais, um meme melhor que o outro. E nesse desgaste dele, pode ser que o próprio eleitor dele faça um voto racional, um voto, para não desperdiçar o voto, votem em algum candidato ali que seja de direita ou centro-direita, né? Mas, enfim, é muito improvável. Eu acho que ele tem uma parcela de fanáticos ali que, se ele for candidato, vai continuar votando nele. Como já ouvi falar aí, aquela parcela de fanáticos, se o Bolsonaro andar pelado na rua, bater na mãe, eles não deixam o Bolsonaro, né? Continuam votando no Bolsonaro. Então, eu acho que a terceira via vai depender de como a sociedade vai estar lendo o mercado eleitoral, né, ou como os políticos vão conseguir formar esse mercado eleitoral. Se vai ser Ciro Gomes, não sei. Vamos ver as próximas pesquisas aí depois da desidratação do Bolsonaro, mas o Ciro Gomes não sai ali da casa dos 10%, né, então fica muito difícil para ele. Se vai ser o João Dória, até agora nas pesquisas também ele não reagiu, mas vamos ver aí agora que ele está agindo como um candidato, agindo mais como candidato, né? Já está movimentando as prévias do PSDB aí. Então, acho que uma terceira via vai depender de alguns fatores assim, sociais e políticos ainda que ainda possam acontecer, que vai depender dos players que já estão se colocando ali, né, Ricardo? Hoje, se fosse hoje, a eleição ficaria entre Lula e Bolsonaro no segundo turno. Não teria terceira via. Eu vi um comentário aqui, não na nossa live, um comentário que eu estou acompanhando numa outra rede aqui, a pessoa falando que a terceira via seria o cancela. Vamos ver aqui, tem comentário. Magali Marcondes está falando, eu sinto uma profunda vergonha do insano que desgoverna o Brasil. Ontem fiquei impactada com a imbecilidade da carta de recuo. Hoje estou com ânsia do senhor Arthur Lira. Magali Marcondes comentando. Ela comenta mais, tem o próximo comentário aqui. Esse insano vai ficar no poder até a próxima eleição? É uma pergunta. Vocês acham que... Magali, aqui impeachment é um assunto quase superado, mas eu vou deixar para eles. Vocês acreditam?
Olha, eu tenho feito, né, ao longo dos últimos anos, ao longo desse governo Bolsonaro, eu tenho feito um esforço muito consciente, muito racional, né, e homérico de não me deixar contaminar, não deixar com que a conjuntura ataque meu fígado, mas eu tô com muita dor de fígado e tá difícil segurar, entendeu? Eu confesso que nos últimos dias eu tenho perdido as forças de me segurar, de não me contaminar, né, com as besteiras, com as asneiras, com tudo isso de ruim que o nosso presidente faz. Então, assim, ele vai continuar. Né? Isso é muito triste, faz parte do jogo, mas a gente, né, isso não altera. Ah, é meu desejo? Não, por mim ele teria caído anteontem, para ontem. Mas não é assim que as coisas funcionam. Né? Vai ser interessante notar daqui, depois, quando nós tivermos um distanciamento considerável desse cenário, comparar o Collor, a Dilma, o próprio Temer, que foi um governo de transição, e o governo Bolsonaro. Né? Porque o Temer foi votado em impeachment dele 2 vezes. O Bolsonaro vai passar os 4 anos, dá para fazer um bingo, sortear por qual crime de responsabilidade a gente pode tirar ele do poder, e ele vai passar sem abertura do processo. Então vai caber aos cientistas políticos, né? Vai caber sempre a nós essa bucha aí, vamos ter que analisar o porquê. Mas agora, no calor do momento, né, assim como presidente, nossas análises podem sair um pouquinho, né, com o distanciamento necessário, a gente vai poder averiguar com os dados, né, consolidados, a gente vai poder averiguar corretamente. Olha, o Bolsonaro, apesar de todos os defeitos, 20 e tantos anos na Câmara, ali faz diferença. Ele sabe como a Câmara funciona, né? Ele sabe, ele delegou ao Centrão aqui, a cada ato, a cada movimento do Bolsonaro, o apoio do Centrão a ele fica mais caro. Eu vi uma notícia tempos atrás que eu achei a coisa mais surreal do mundo. O PP, o principal partido do Centrão, do Ricardo Barros, Ciro Nogueira, Arthur Lira, impôs 2 condições para o Bolsonaro para manter o apoio a ele até a eleição. São 2 coisas que qualquer político racional, qualquer político que não tivesse na mão desses caras, não aceitaria. Que é, o Bolsonaro não vai se filiar ao nosso partido. Nós não vamos arcar com o ônus do Bolsonaro na nossa legenda. E outra, os partidos estaduais têm liberdade para fazer alianças locais. Ou seja, não conte com a gente nos estados, se o PP no Nordeste quiser apoiar o Lula, vai estar liberado. Então, sim, o Bolsonaro está na mão desses caras, entendeu? E a cada ato falho do Bolsonaro, mais caro fica para o Bolsonaro o apoio desse Centrão no Congresso. Então é um jogo que se retroalimenta. O Centrão joga em cima, né, dos erros do Bolsonaro e, enfim, assim fica muito difícil de ocorrer qualquer coisa. Agora, a minha esperança, né, agora esperança mais como cidadão do que como cientista político, é que depois essa escaladinha do presidente, né, que não durou 24 horas, que retome o processo de cassação da chapa, que retome o processo de inelegibilidade do presidente, né? Por incrível que pareça agora, as esperanças de que algo seja feito recai sobre o judiciário, não mais ao campo da política. A política vai tocar aí a banho-maria até as eleições. Diogo, você acredita Pois é, Ricardo. que ele finalize mais? Eu achei tão engraçado que você lembrou que o impeachment é algo superado aqui. Mas eu quero te colocar um temperinho aí, ó. Eu quero que você lembre o Bolsonaro com a viola, assim, fingindo que é uma arma. Eu quero que você lembre o Bolsonaro falando, não sou coveiro. Eu tô tentando puxar aquela emoção sua, né? Pra ver se eu conto alguma coisa. Você acredita que fica até a próxima eleição? Continua algo superado aqui no Entre Fatos? Olha, eu estou até respondendo aqui uma pessoa que já estava me fazendo umas perguntas aqui. O Rodrigo colocou umas questões aqui muito interessantes do nem, vou comentar depois. Mas essa questão do impeachment do Bolsonaro e se ele vai até o final, claro, como o Gabriel colocou aqui, dá para fazer um bingo dos crimes de responsabilidade para fazer o impeachment. Recentemente eu li um estudo muito interessante, uma cientista política canadense, que ela colocou mais elementos digamos assim, nas variáveis necessárias para que se haja um afastamento presidencial. Porque tem presidentes que, assim que eles são noticiados de um processo de impeachment, eles renunciam, nem passam pelo processo, porque o processo é traumático, assim, né? E ela colocou, ela tenta buscar ali nas torneirinhas das variáveis quais são as variáveis que combinadas são mais
importantes para que ocorra, de fato, uma queda presidencial. E ela colocou que o escândalo de corrupção é uma variável muito, muito importante para que isso ocorra, combinada com impopularidade, economia, o contexto econômico indo muito mal, manifestações na rua, é uma coisa que a gente não tem agora por conta da pandemia, está voltando aos poucos com as manifestações na rua, e o presidente ser minoritário no Congresso. O presidente é minoritário no Congresso, mas o Congresso eu acho que didaticamente está indo bem. Eu acho que não é bom para a democracia, bom para o Brasil a gente voltar ao processo do impeachment. Vou lembrar que, mais uma vez, o Gilberto Kassab, presidente do PSD, falou, olha, a população tem que aprender que governo ruim não se tira com impeachment. As pessoas têm que aprender a votar certo, aprender a votar direito, porque impeachment é um processo jurídico, que é muito traumático no presidencialismo e para o afastamento de um presidente. A gente, até agora, tem também N casos. A pessoa chama aí o Bolsonaro de miliciano, ele tem algumas conexões aí com atores muito escusos, assim, atores estranhos, mas até agora não pegou nenhum fato, nenhuma notícia assim que, certeiro, Bolsonaro é o cara mais corrupto atualmente da República. Então acho que está faltando alguns fatos, assim, acho que só as asneiras que ele fala, porque muita gente também não leva ele a sério, e ainda tem um pessoal que gosta dessas asneiras que ele fala, acredita de fato que o Brasil está sofrendo uma ameaça comunista e coisa do tipo, mas eu acho que falta esse elemento que essa autora coloca, né, nos estudos dela. Aquele fato-chave que a grande parte da população, assim, 80%, 90% da população acredita que o Bolsonaro é o cara assim, muito corrupto e que ele tem que ser afastado. Escândalo de corrupção ou escândalo político, quando o presidente não consegue reverter mediaticamente ou de alguma forma assim de comunicação, ele é o elemento mais certeiro para o impeachment, é claro que somado com as outras questões, né? Aí o Bolsonaro vem somando, né? A gente está aí com uma inflação galopante, os preços, o povão que vai no mercado, que abastece o carro todo dia, vê que os preços aí estão cada vez mais insuportáveis. Eu acho que ele está somando elementos, mas o elemento Congresso, a Câmara dos Deputados vai segurar esse processo de impeachment. E eu acho muito melhor, assim, para quem está torcendo para o impeachment, acho que o melhor mesmo é ver o Bolsonaro derrotado nas urnas. O melhor para o Brasil, o melhor para nós é derrotar ele lá nas urnas. Aí esse cara, enfim, vai para o ostracismo de vez, porque tirar ele por impeachment, vai vir o discurso do golpe, que impeachment é golpe, não, vai fazer toda uma retórica, né, que vai ter ali a porcentagem de fanáticos vai continuar defendendo ele, e de fora ele vai continuar gritando, de fora vai continuar incitando manifestações. Então, melhor mesmo derrotar ele nas urnas. Gabriel, você, antes de mudar de assunto, que você acredita que se abrir o impeachment, os seguidores do Bolsonaro vão reciclar alguma marchinha da época da Dilma ou eles vão inventar umas novas aí? Não sei, Ricardo. Eu sinceramente não sei. Eu acho que se a Câmara abrir o processo de impeachment, os próprios deputados ali, entendeu? Agora vamos para a futurologia, né? Se por um acaso a STF determina que o Lira abre um processo de impeachment, eu pagaria para ver o PT votando contra o impeachment do Bolsonaro, pensando em 22. Eu gostaria, sério, o meu instinto sociopata... O PT não fala mais de impeachment, né, cara? O meu instinto sociopata de querer ver o circo pegar fogo faz assim, nossa, bem que o Lira poderia abrir um processo de impeachment para eu ver o PT votando contra o impeachment do Bolsonaro para bater ele no segundo turno da eleição em 22, né? Mas aí são devaneios, Ricardo. O impeachment é algo assim, é carta fora do baralho. Porque o PT está em dois problemas, né? O PT está no discurso do impeachment golpe e o PT está na dependência do Bolsonaro no segundo turno. Então, abrir o processo de impeachment hoje pro PT... Então, abrir o processo de impeachment hoje na Câmara pro PT não é um bom negócio. A política brasileira é muito complexa. O principal partido de oposição, né, é contra o impeachment do presidente porque vai lucrar com isso a médio prazo. Então, assim, cara, se o PT não está falando de impeachment, o maior partido do país não está falando de impeachment, entendeu? Não vai rolar. Não vai rolar, entendeu? Só os partidos que estão ali atrás, tentando uma terceira via, que vão correr atrás, etc e tal, enfim, mas não vai. Agora, né? Mas como eu falei, a não ser que aconteça em algum momento, Bolsonaro escorregou na banana e matou uma velha, sem querer, ou matou uma velha. Viu, Bolsonaro é flagrado
maltratando e torturando um Lhasa Apso, um Shih Tzu, algum cachorrinho fofinho assim, aí eu acredito que abre impeachment dele, entendeu? Aí vai ter povo na rua. Aí se vira escândalo, aí não tem como segurar, nem a Câmara segura. Exatamente. Para virar escândalo, só se o Bolsonaro torturar algum bichinho fofo, só assim pra chocar o povo. Mas sempre acham alguma desculpa. É capaz de aparecer notícia falando que ele estava exorcizando o cachorro. Tem sempre uma desculpa. Nunca duvidem da criatividade. A Serena está falando aqui, ó. Bolsonaro ainda nem tem partido. Tem esse ponto, né? E ela colocou Cirão do Sertão, um chapeuzinho na cabeça. O Bolsonaro seria impeachmentado sendo vítima do próprio elemento ali que ele sempre utiliza, né? Que é a fake news. Se fizesse uma fake news boa ou uma notícia de fato que seja muito contundente, aí vira escândalo. Aí sim eu acho que daí não segura. A opinião pública é muito importante para o impeachment, cara. Bolsonaro. A opinião pública é muito bem articulada. O Bolsonaro tem sérios problemas até o final do mandato dele. Eu até me atrevi a escrever um texto opinativo no Diário de Curitiba. Se quem quiser lá, depois é só clicar. Ricardo Alcântara tá como colunista também, hein? Eu faço tudo, jogo nas 11 lá. Aí eu falei um pouco sobre esse protesto aí. E... Ricardo bate escanteio, cabeceia, ergue a bola e faz bloqueio. Joga futebol, joga vôlei. São vários Ricardos, tipo a família do Ed Murphy lá, que tem um monte de pessoa parecendo. Sou eu, fazendo várias coisas. Bora mudar de assunto, então? Bora. Graças a Deus. A Câmara dos Deputados aprovou nessa quinta-feira passada agora, o projeto de lei complementar, no meio desse turbilhão, hein, que estabelece um novo Código Eleitoral. O texto base foi aprovado com 378 votos, uma votação contundente, favoráveis e 80 contrários. O documento tem quase 900 artigos e reformula, viu meu sotaque do interior, ó, reformula a legislação partidária e eleitoral. Parlamentares continuarão a análise na próxima semana, mas eu queria que o Gabriel já começasse a me dizer quais são os principais pontos desse novo Código Eleitoral, Gabriel, que você já bate pronto aí. O que chamou a atenção de cara? Bom, vou começar por alguns aspectos positivos, né? Primeiramente, é algo muito técnico, mas assim considero sensacional. Os partidos podem lançar até 150% o número de cadeiras disponíveis em disputa para deputado, vereador e etc. A lei muda, baixa isso para 100%. Ou seja, aqui em Colombo tem 17 cadeiras, os partidos podiam lançar 22, 24 candidaturas, agora podem lançar no máximo 17. O que isso favorece? Torna a disputa mais limpa, os partidos podem focar em candidaturas mais competitivas, né? Enfim, isso torna a disputa para o legislativo, que é muito, muito disputada, mais clean, mais limpa. Diminui o número de candidaturas, torna mais inteligível para o eleitor. Eu acho que essa mudança ela é simples, mas muito eficiente, né? Outra coisa que eu considero fundamental, que é uma coisa chata para quem trabalha com campanha, é que as últimas campanhas tinham um modelo de plaquinha, tamanho exato, como fazer o material, acabou. Entendeu? Quem quiser fazer outdoor faz, quem quiser fazer plaquinha para carro faz, entendeu? Melhorou. Esse é um ponto que melhorou, entendeu? Vamos voltar a ter diversidade de materiais, tirou esse padrão. Outra coisa que eu considero muito interessante é que agora os crimes eleitorais estão melhor tipificados, né? Caixa 2 agora passa a ser um crime tipificado em lei, certo? Agora não é só, não depende de um artifício jurídico de, pode ser Caixa 2, não, agora Caixa 2 é crime tipificado no Código Eleitoral, assim como também a corrupção eleitoral ativa, certo? Que é a compra de votos, e a corrupção eleitoral passiva, que é você trocar o voto por mercadoria, trocar o voto por dinheiro. Passa a ser um crime agora tipificado no Código Eleitoral, né? Enfim, embora isso na prática tenha pouca diferença, né? Legalmente isso torna as coisas um pouco mais claras. Esses são alguns aspectos positivos, né? E aí também a cereja do bolo, a coisa que mais faz os cientistas políticos suspirarem é a tal da federação partidária, né? A federação partidária, eu acho que se for mantida, é a maior inovação eleitoral do país desde, sei lá, a criação da lei dos partidos, o próprio fim das coligações.
Só que a federação partidária é algo que eu quero deixar para o Diogo comentar, porque os olhos dele brilham mais sobre esse assunto do que o meu. Diogo, federação partidária. Há bastante confusão, assim, de quem não tem conhecimento aprofundado para analisar. E eu já escutei em jornais, já vi em jornais, assim, umas confusões esquisitas, alguns analistas fazendo umas confusões esquisitas. Mas aqui não vai ter, né? Então vamos deixar aqui pro Diogo. Federação partidária. Que bicho é esse? Vamos lá, vamos tentar simplificar o máximo possível. Federação partidária seria nada mais nada menos que uma coligação, como a gente já conhece. Então, nas eleições, os partidos, para atingir lá o chamado quociente eleitoral, né, eles se coligam para somar o maior número de votos e juntos atingirem essa meta, né, de votos, digamos assim, bem simplificado. E o que acontece? Quando eles atingem lá, distribuem-se as cadeiras entre os partidos, eles vão, né, finalmente representar lá na Câmara, essa coligação acabou, né? A coligação só vale para o momento eleitoral. O que as federações fazem? Essa coligação que foi decidida no momento das eleições passa a valer como uma bancada, uma espécie de partido lá na Câmara dos Deputados, no caso, né? Dentro do Legislativo. Então, vou dar um exemplo aqui, vou exemplificar. Digamos que, agora, também só fazendo um retorno, e agora essas coligações vão ser de caráter nacional. Então, indo para um exemplo agora, o PT nacional decidiu que vai coligar no Brasil todo com o PSB e o PCdoB. Então, todos os estados vão ter que responder essa configuração de coligação, e todos os deputados eleitos por essa coligação vão dizer que essa coligação vai ganhar um nome, vão dizer que é Frente de Esquerda, o nome. Os partidos terão que fazer representação, terão estrutura, terão cargos de liderança, tudo que eles têm direito quando são eleitos, quando os deputados são eleitos, isso passa a não ser mais do partido, mas passa a ser da coligação, que vai se chamar a federação partidária. Então, lá dentro da Câmara não vai ser mais o PT, o PSB e o PCdoB, será a Frente de Esquerda, se esse for o nome, né? Ou se for lá na direita, Democratas, PL e PRB, fundarem lá a Frente Liberal. Nas eleições eles vão estar ali com seus devidos números, né, seus candidatos com seus números, só que lá na Câmara vai se chamar Frente Liberal e vai ter uma representação da Frente Liberal, não vai ter mais representante do PL, do Democratas e do PRB. Por que isso é importante? Porque isso meio que acaba artificialmente com a fragmentação partidária, né? Então, aquele emaranhado de 28 partidos, no caso, que a gente chegou a ter na Câmara dos Deputados, eles são obrigados a formar blocos e são obrigados a permanecer assim por 4 anos. Por isso que se chama, até o Gabriel já questionou esse nome numa conversa que a gente teve, chama-se federação partidária, mas mesmo que seja um pouco ilógico o nome, esse tipo de coligação que tem, por obrigação, durar 4 anos, se chama federação partidária. Ô, Gabriel, você que estuda aí organizações partidárias, você acha que um partido grande como o PT, que tem bases em quase todas as cidades, compensaria se fazer esse tipo de coligação com outros partidos? Será obrigatório? Eu também deixo essa pergunta aí para vocês. Não, obrigatório não é opcional, certo? Mas o PT por si não faria, mas o PT faria com o PCdoB para manter o PCdoB com uma estrutura ativa. O PCdoB é um partido de esquerda, né? Vou falar médio, porque pequeno é o PSTU, o PCO, essa caspa de tacho aí, né? O PCdoB é um partido médio que flerta ali com a cláusula de barreira, então o PT é muito capaz de fazer uma federação com o PCdoB, certo? Para manter a estrutura desse partido. Então, enfim, eu acho que o mais interessante das federações partidárias é tornar mais inteligível a dinâmica dentro do Congresso, com grandes bancadas federadas, mas também tornar mais inteligível o processo eleitoral. Serão menos partidos em disputa. E outra coisa, eu falei que cada partido vai lançar 100% das vagas, Ricardo. Se uma federação PRB, PL, DEM, aí, se juntar esses 3 partidos, certo? Aqui no Paraná, são 30 cadeiras. Não soma mais, né? São 3 partidos. Cada partido poderia lançar aí juntos 90. Esses 3 partidos juntos vão lançar 30. Então, assim, eu prevejo aí, agora não é a futurologia, acompanhando os dados do lançamento de candidaturas, que a questão da
federação partidária, mais o teto de lançamento de candidatura ser 100% das vagas, vai diminuir de 20% a 40% o número de candidaturas nas eleições proporcionais. Isso é muito significante para o país, certo? Tem um outro fator importante, Gabriel, eu queria fazer o parênteses na tua fala, que é o que a gente discutiu muito na última reforma, que foi a questão das sobras. Que, pela última reforma, as sobras poderiam ser distribuídas entre todos os partidos, né, que são aqueles votos que não entram no quociente partidário na hora de fazer o cálculo da divisão de cadeiras ali. Agora, esse novo Código Eleitoral define que somente os partidos que superaram o quociente, que têm quociente partidário, vão poder disputar essas sobras. Isso também é uma questão muito importante, porque gerou uma confusão jurídica eleitoral ali bem grande nessa última eleição. Não, nem fale, eu estive por dentro dessa última eleição e essa regra aí da distribuição das sobras pegou muita gente, mas na minha avaliação, embora achem que tenha sido um ato racional, uma escolha, uma estratégia, uma troca, um trade-off, né, com certeza isso foi uma... E para mim isso não passa de um pequeno deslize. A hora que eu li aquilo eu não acreditei. Não é possível que eles deixaram isso avulso, né? Mas isso foi corrigido. Agora, essa reforma do Código Eleitoral também tem alguns pontos assim bem nebulosos, né? Principalmente com relação à multa, né? Com relação à cassação de mandato, torna mais difícil, né? Aquele artifício de, nossa, vou ser cassado, então vou renunciar para não ser cassado, passa a valer de volta, né? Principalmente ali com relação à prestação de contas dos partidos, né? Embora, por um lado, o novo Código Eleitoral especifique mais claramente o que pode e o que não pode ser pago com dinheiro do fundo eleitoral, que passa a permitir que partidos contratem consultorias terceirizadas para fazer a prestação de contas, se dificulta o poder da Justiça Eleitoral de fiscalizar o emprego desse dinheiro. A gente sabe que isso daí é um buraco sem fundo, é muito perigoso, é um retrocesso, né? E eu considero que esse é o principal, é o ponto mais negativo dessa reforma, né? Aumenta aí a parcela do fundo, o tamanho do fundo, e diminui o alcance da Justiça de fiscalizar e de punir quem mal administra esse recurso, né? Enfim, agora vai ter especificado no Código Eleitoral com relação a dinheiro do fundo partidário para pagar mensalidade, um salário a dirigente partidário, entendeu? A partir do momento que você torna isso possível e diminui o poder da Justiça Eleitoral de fiscalizar e de punir o mau uso do dinheiro, aí realmente o negócio é bem perigoso, bem perigoso. E se alguém tiver curiosidade, joga no Google depois de terminar a live aí, joga o seguinte: prestação de contas do PROS, que é um partido pequeno do Brasil, entendeu? Compra de carro, compra de apartamento, compra de avião, fundo eleitoral, gente, é uma bagunça, entendeu? Sabe, é o aviãozinho do Silvio Santos, isso daí, sabe? E você não pode misturar um pequeno partido que faz uma tramanha dessa com partidos sérios, grandes, com grandes estruturas, né? O PT, o PMDB, enfim, que fazem um emprego bem mais sério e correto desse dinheiro, né? Porque se a gente for parar para analisar os partidinhos pequenos, é uma dureza. Porque, inclusive, tem uma ação muito importante, desculpa, Ricardo, mas tem uma ação muito importante nessa questão dentro do Código Eleitoral, que é ampliar, por exemplo, a atuação das fundações, né, das fundações partidárias, que eu considero estruturas muito importantes. E aí, quando a gente discute isso, que é muito importante, mas tem, por outro lado, esses exemplos que o Gabriel deu, de exemplos que corrompem esse dinheiro público que está sendo destinado para os partidos políticos, fica difícil para a gente discutir o bom uso desse dinheiro, né? Que é essa discussão de ampliar a atuação das fundações, dar a elas mais objetivos educacionais e tudo mais, porque hoje as fundações do Brasil, as fundações partidárias, elas são muito de mentira se a gente comparar com fundações de partidos importantes no mundo. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, nós temos 2 fundações de partidos alemães que funcionam no Brasil. A Konrad Adenauer, que é da CDU, da Alemanha, da Democracia Cristã, funciona no Brasil com diversas funções, assim, pode fazer coisas que as fundações partidárias brasileiras não fazem, pode vender curso, pode fazer um monte de coisa aqui dentro,
que as fundações brasileiras não podem fazer. A Inclusive, Fundação da Diogo, Social-Democracia inclusive Alemã também está aqui dentro. financiando podcasts e financiando movimentos de renovação política no Brasil. Financiam conteúdo. A Fundação Herbert Stiftung, que é da Social-Democracia, agora está mais enfraquecida porque ela teve resultados eleitorais ruins lá na Alemanha, mas agora eles estão para ganhar a eleição lá, então vai fortalecer de fato essa atuação. Então, como que pode? Fundações partidárias lá de fora podem fazer cursos de formação, pode, como o Gabriel falou assim, financiar podcast, financiar estruturas para informar a sociedade. Nossos partidos hoje em dia não podem fazer a mesma atuação, é um negócio assim inexplicado. E aí você fala, mas é dinheiro público. Pasmem, grande parte do dinheiro dessas fundações é dinheiro público alemão, é do povo alemão, dos impostos alemães. Então, porque de fato são fundações muito sérias que têm como um objetivo de fundo espalhar o legado da democracia pelo mundo, né? E contra regimes autoritários, e enfim, a democracia é cara, ela custa muito caro, e precisa desse trabalho didático, educacional também, para que ela se estabeleça. Então, acho que parte dessas questões deveriam ser muito bem amarradas, as regras deveriam ser muito bem implementadas ali, para que as fundações passem a ter, claro, mais possibilidades de atuação e que esse fundo seja empregado de fato nessas fundações, né? Porque senão fica aí, que nem o Gabriel falou, empregando fundo partidário na compra de helicóptero, sobrado, carro de luxo. O PROS, a prestação do PROS, né? Eu vou puxar aqui depois para dar uma olhadinha. Fiquei curioso com esse PROS, hein? Já que vocês estão falando aí de partidos nanicos, uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse novo código a regulamentação das candidaturas coletivas. Ô, Diogo, você que é um estudioso aí das democracias mundiais, existe precedente para isso, Diogo? Cara, você me pegou. Do que eu já li, do que eu já vi, eu não sou nem a favor disso. Mas porque isso meio que, né, deturpa a ideia de representação. Mas do que eu já vi de representação coletiva em sistema eleitoral de lista aberta, não. Para começar, é porque nosso sistema eleitoral já é bizarro. Então, não existe isso, porque toda representação de democracias cuja lista fechada, ela já é coletiva. Todo mundo vai junto na mesma lista. É uma representação que está ali no partido. Né? O pessoal vota no partido. Então, isso é mais uma jabuticaba brasileira aí, de uma tentativa de deturpar um pouco a representação nessa ideia bem zoada, né, de representação de lista aberta que tem no Brasil, proporcional de lista aberta. Gabriel, eu notei umas caras e bocas ali. O que você acha das candidaturas coletivas, Gabriel? Olha, Ricardo, eu participei de um evento eleitoral 2 anos atrás, sobre reforma eleitoral, e um cara mestre em direito, doutor em direito, estava lá todo elogioso com as candidaturas coletivas e, assim, os caras piram, entendeu? A candidatura, o mandato coletivo é mais uma deslegitimação, entendeu? É mais um pequeno caruncho da nossa democracia representativa, entendeu? Isso é coisa de pistolento, sabe? É floreio, sabe? A gente faz ciranda, é bundaço, entendeu? Uma palhaçada mandato coletivo, Ricardo. Para não falar outra coisa, é uma palhaçada. Se nós não tivéssemos um palhaço na presidência da República, nós estaríamos discutindo coisas sérias. Como, por exemplo, esses movimentos de renovação política, esses movimentos suprapartidários que elegem seus quadros com dinheiro do partido e depois fazem com que eles, em diversos partidos, PDT, PSB, Cidadania, votem de acordo com o movimento suprapartidário. Né? Se o Brasil fosse um país sério e não tivéssemos um palhaço na presidência da República, estaríamos discutindo isso agora, certo? Como também estaríamos discutindo como que o Código Eleitoral diz que vai regulamentar o mandato coletivo, mas não diz como, entendeu? Aí a gente tem aí mandatos coletivos que, por exemplo, o mandato está no nome de uma pessoa, os 2 são assessores. Mas peraí, isso não pode dar precedente legal para um esquema de rachadinha, dependendo de como for distribuído esse dinheiro, entendeu? Então, assim, eu espero que os psolentos me desculpem aí, mas esse mandato coletivo é uma palhaçada.
é uma brincadeira de mau gosto. O Diogo mesmo já falou, quem estuda o sistema eleitoral brasileiro sabe que o de representação de lista aberta como o nosso, né, embora você escolha um deputado de um partido, o mandato é coletivo, o mandato do partido, entendeu? Né? Embora esse mandato coletivo tenta, de uma forma muito sorrateira, muito rastaquera, superar o dilema da representação personalista do país. E não vai ser assim que a gente vai resolver, gente. Entendeu? Eu espero, olha, eu espero não, eu sei que da regulação do mandato coletivo vai sair uma jabuticaba assim, ó, passada, amarga, azeda. Não vai sair coisa boa disso aí, Ricardo. A Silene falou aqui nos comentários da candidatura solo, que é pior ainda. Para mim é pior. O cara que se diz candidato independente, que sem partido, coisa do tipo. Existem democracias que já avançadíssimas. Vou dar exemplo de Estados Unidos, Canadá, algumas democracias da Europa Ocidental que permitem os candidatos independentes, mas eles não sobrevivem por muito tempo, não. Que a estrutura partidária concentra os recursos financeiros e tudo mais. Porque quando o constituinte lá desse país, apesar que muitos exemplos de democracias parlamentaristas não tiveram isso que a gente tem, né, de constituinte, o momento que nós vamos desenhar o sistema de governo, né? Mas quando eles desenharam as suas instituições lá, foi tudo já planejado para que essa representação particularista, que o Gabriel falou que a gente tem que corrigir, mas não é assim, ela não tivesse incentivos, né? E o principal disso é você cortando a torneirinha do financiamento. Porque... mas o cara lá é milionário, ele vai lá e se financia. Beleza, ele financia, dura um mandato, o outro, vê que não tem... que a representação e a ideia de coletivo dentro do legislativo, ela é muito mais proveitosa do que ficar fazendo essa representação individualizada. Nos Estados Unidos tem alguns casos de governadores independentes, porque os dois principais partidos lá entram em crise em algum momento nesse estado, faz um mau governo, daí o outro substitui e faz um mau governo também, aí o independente vai lá e aparece nesse meio. Mas até o independente fazer um mau governo, os partidos voltam a representar lá. Se eu não me engano, o Alasca é um caso desse nos Estados Unidos. Então a candidatura solo, independente, eu acho que é pior ainda do que mandato coletivo, mas mandato coletivo não tem nada a ver. Assim, sendo bem millennium agora, já que falou que não tem nada a ver. Ó, a nossa canequinha que a gente ganhou do link personalizados, na do Gabriel, a gente vai fazer aquele sistema que coloca água quente, aí vai aparecer mandato coletivo. E no do Diogo vai aparecer mandato solo. Mandato solo. Pessoal, agora são 9h12, estouramos o tempo. Então, queria Como agradecer sempre, né? aqui o nosso amigo Gabriel Marcondes, que mais uma vez veio aqui bater esse papo com a gente. A gente tem que marcar um bate-papo com o Gabriel e com o Fernando, porque esse novo código aqui abrange coisas que a gente pode tirar deles, né, Diogo? Sim, falar um pouco das questões de financiamento também, né? Isso. Eu acho que esse código tem mais de 900 páginas, né, o projeto do Código Eleitoral. Então, 900 tem muito artigos. suco para... 900 artigos, então tem muito suco para tirar daí, né? Se espremer aí, sai de tudo. Sai de tudo. Então vamos marcar para espremer esses dois jovens que sempre aqui colaboram com a gente. Gabriel, só tenho que te agradecer, meu caro. A galera que entrou por aqui, que assistiu só porque estava você, a dona Magali Marcondes, que eu tenho certeza que ela está aqui por causa de você. Então, já puxa mais audiência também. Obrigadão por essa força de sempre e pela participação, Gabriel. Eu que agradeço o convite, Ricardo, agradeço o Diogo, e sempre que vocês quiserem, puderem, chamem aí, a gente bate um papo legal, é sempre um prazer estar aqui no Diário de Curitiba. Quero agradecer também a quem nos assistiu, quem nos acompanhou, e tamo junto, até a próxima sexta. Isso aí. Diogo, você como um bom millennium, dá um tchau aí de milênio aí pra galera que acompanha a gente até agora, nessa sexta-feira, falando de política. Cara, o Gabriel que me conhece mais pessoalmente, ele sabe que eu não sou nada millennium, cara, né? Eu sou uma pessoa que envelheceu muito cedo nesse sentido, sabe? Ele vai até rir, assim, a gente tem algumas experiências com colegas nossos ali, os calouros de faculdade, que são mais millennials, assim, a gente não se entende, parece que é um abismo, assim, parece que há 30 anos de diferença. Então, quando você me chama de millennial, assim, eu fico
né? Eu não sei como seria um tchau de milênio, mas eu vou deixar um tchau. Antes do tchau do Millennium, temos uma coisa, Gabriel. Dica cultural, tem alguma aí, ó? Aí, ó. Lugar, Que pegou, Gabriel? O quê? Dica cultural, a gente tava esquecendo das dicas culturais. Tem alguma coisa aí pra dicar? Assisti um filme nesse feriado aí, recomendo para todo mundo. Primeiro porque é uma comédia muito boa com o Steve Carell, né? O cara do The Office, o cara do Virgem de 40 anos, que é Irresistível. É uma sátira do sistema eleitoral estadunidense e do financiamento de campanha nos Estados Unidos. Então, assim, é um filme muito engraçado, que carrega uma crítica à sociedade americana, à espetacularização da política, está disponível no Telecine, está disponível nos sites piratas por aí, entendeu? Irresistível, a minha dica cultural. É um filme do ano passado, desse ano, não lembro agora, é recente, e é muito bom, super recomendo. Diogo Ricardo, a minha dica cultural... Quando eu falei minha dica cultural esses dias para o Millennium falou assim, what? Que é isso? What? Que eles respondem, né? Eles respondem em inglês. Deixa eu me concentrar aqui. Até eu ri demais da minha piada. Mas a minha dica cultural é eles não usam black tie. Que eu não tinha assistido esse clássico ainda, o Gabriel quase me bateu esses dias, nós conversamos, que foi até por conta ali do meu curso de teatro, que é um filme sensacional, um clássico do cinema brasileiro, eles não usam black tie. E o Gabriel me fez uma observação quando eu falei do filme, que ele foi escrito pelo Jean Francisco Guarnieri, que é pai de um cientista político bem famoso no Brasil. Como é o nome dele mesmo, Gabriel? Fernando Henrique Guarnieri. Fernando Henrique Guarnieri. E, enfim, eles não usam black tie, tem um contexto político ali do início dos anos 80, né, da greve do ABC, ao qual o Lula ficou muito famoso e tudo mais. Conta no elenco com Fernanda Montenegro, enfim, o filme é sensacional, está disponível de graça no YouTube. Eu acho que entrou para mim, assim, junto com Dona Flor e seus dois maridos, lá da primeira versão, entrou no top 5, assim, dos filmes brasileiros. É um filme muito fera mesmo. Muito bem, então temos... Os milênios não gostam muito, mas é bom. Ele não usa black tie e Irresistível, é esse mesmo nome? Irresistível. Eles não usam black tie. Aí, 2 dicas culturais. Eu quero dar uma dica cultural aqui, é o documentário da BBC que está na Globoplay. Procurem A Vida Sob Ataque. É um documentário sobre os 20 anos ali dos ataques ao World Trade Center, lá nos Estados Unidos, e mostra muitas cenas inéditas, que nos Estados Unidos já tinham o costume de filmar tudo, já havia esse costume que agora está aqui, né, de mega exposição. Então tem muitas imagens, tem depoimentos, tem um documentário completo que é da BBC, mas está na Globoplay, e acredito que tem uns dias que são grátis ainda, que dá para o pessoal ver que não é assinante, hein? Então, A Vida Sob Ataque, lá na Globoplay, é só clicar, procurar. É bem legal. O assunto não é tão legal assim, mas esse tipo de acontecimento tem que ser sempre debatido e relembrado, não pode ser escondido. Aqui no Brasil a gente tem a mania de esconder as nossas feridas, não falar sobre escravidão, não falar sobre coisas tristes do Brasil, mas mundo afora é normal falar sobre isso, né? Então, A Vida Sob Ataque... Importante colocar o dedo na ferida, né? Exatamente. Meus caros, agora sim, vamos nos despedir. Obrigado novamente, Gabriel Marcondes. Obrigado, Ricardo. Caneca pro Gabriel Marcondes com mandato coletivo, hein, Diogo? Pode providenciar. Mandato coletivo. Já tá ali na casa do Diogo. Diogo, muito obrigado mais essa sexta-feira por essa parceria de sempre com o Gabriel aqui. Eu que agradeço. Então, sem tchau de Millennium. Não sei, não é nada contra os milênios, eu não sei como seria um tchau de milênio. Fica no ar a pergunta. Como fica no ar a pergunta também, quem é Zé Trovão? São as perguntas que deixamos aqui para vocês nesse final de semana. Muito obrigado a você que acompanhou a gente. Uma pessoa fera para responder é a Sirlene. A Sirlene vai dizer para nós na segunda-feira como é um tchau de milênio e quem é Zé Trovão. Quem é Zé Trovão? Ela tá aqui, ó. Fica para segunda-feira no Política e Elas, a partir das 18 horas. E você que acompanhou a gente, muito obrigado.
Um abraço, acompanhe o Diário de Curitiba, jornalismo independente, ético, plural e democrático. Se puder, fique em casa que a pandemia não acabou, hein? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.